O povoado onde o tempo parou. Você já ouviu falar de lugares onde o relógio não funciona, onde os dias nunca terminam e as noites parecem durar uma eternidade? E se eu te dissesse que existe um povoado escondido nas montanhas, onde ninguém envelhece, mas ninguém consegue sair? Hoje você vai conhecer a história do povoado onde o tempo parou. E eu te aviso. Depois de ouvir isso, talvez você nunca mais veja o tempo da mesma forma. Tudo começou quando Rafael, um jovem caminhante apaixonado por explorar trilhas remotas, decidiu se aventurar em uma região pouco conhecida da serra. Guiado por um mapa antigo que comprou em um mercado de pulgas, ele partiu em busca de ruínas esquecidas. O que ele não sabia era que estava prestes a encontrar algo muito mais assustador. Após 2 dias de caminhada, uma neblina espessa cobriu a montanha. Rafael quase desistiu, até que avistou, lá embaixo no vale, um pequeno vilarejo. Casas antigas de pedra, telhados de madeira e uma torre de sino que parecia parada no tempo. Exausto, ele decidiu descer até o lugar para pedir abrigo. Assim que entrou no povoado, sentiu algo estranho, um silêncio absoluto. Não havia barulho de vento, nem canto de pássaros. Era como se o mundo inteiro tivesse segurado a respiração. As pessoas estavam lá, homens, mulheres, crianças, mas todos se moviam de forma lenta, quase como se cada gesto exigisse um esforço enorme. Uma senhora com roupas antigas o recebeu e disse em voz baixa: bem-vindo à Vila das Horas. Aqui, o tempo não nos governa. Rafael pensou que fosse uma metáfora poética, mas logo percebeu que algo estava errado. O relógio de pulso em seu braço havia parado exatamente às 14h37. Tentou ajustá-lo várias vezes, mas os ponteiros sempre voltavam para o mesmo horário. Naquela noite, ficou hospedado na casa de um casal idoso. Mas o mais perturbador foi descobrir que eles moravam ali há mais de 200 anos. E ainda tinham a mesma aparência de 60. Ninguém envelhecia naquele povoado, mas ninguém conseguia sair. Rafael ouviu relatos de viajantes que, como ele, chegaram por acaso e nunca mais encontraram o caminho de volta. A cada tentativa de sair, a estrada sempre levava de volta à praça central, diante da torre do sino parado. Certa madrugada, acordou com sussurros vindos do porão da casa. Desceu em silêncio e encontrou um grupo reunido ao redor de velas. Estavam rezando em uma língua estranha, como se implorassem por algo. Quando perceberam sua presença, todos se calaram e o encararam em silêncio. O mais velho apenas disse: "Aqui, o tempo nos protege, mas também nos condena." No segundo dia, Rafael começou a notar que as pessoas do povoado tinham olhos estranhamente fundos, como se carregassem séculos de memórias. Crianças brincavam, mas repetiam sempre as mesmas frases, os mesmos gestos, como se estivessem presas em um ciclo interminável. Curioso, ele resolveu investigar a Torre do Sino, o ponto central do vilarejo. Lá dentro, encontrou engrenagens enormes completamente imóveis. No chão, inscrições antigas diziam: "Quando o sino voltar a soar, o tempo voltará a correr, mas o preço será pago em sangue." Naquela noite, a névoa ficou tão densa que Rafael mal conseguia enxergar a própria mão. Do lado de fora, ouviu passos e vozes chamando seu nome. Quando olhou pela janela, viu pessoas andando pela rua, mas não eram os moradores. Eram figuras sombrias, com rostos apagados, caminhando lentamente em sua direção. O casal que o hospedava bateu à porta desesperado e gritou: "Não olhe para elas! Se olhar, nunca mais será esquecido pelo vazio." Rafael se escondeu, mas a sensação de que aquelas figuras sabiam exatamente onde ele estava não o deixou em paz. No terceiro dia, cansado e aterrorizado, decidiu confrontar os moradores. Perguntou como aquele lugar havia parado no tempo. Foi então que o ancião da vila contou a verdade. Séculos atrás, durante uma guerra sangrenta, os habitantes fizeram um pacto. Em troca de proteção contra a morte, sacrificaram o tempo. Desde então, ninguém envelhecia.
Ninguém morria de forma natural. Mas havia um preço terrível. Para manter o equilíbrio, todos os forasteiros que chegassem ao povoado precisariam ser entregues às sombras do vazio. Rafael ficou em choque. Eles estavam planejando entregá-lo. Tentou fugir, mas cada rua, cada viela, o levava de volta ao mesmo ponto. Até que chegou novamente à Torre do Sino. Lá dentro, ouviu uma voz, suave e arrepiante, vinda das engrenagens imóveis. Faça o sino soar, Rafael. Quebre o pacto. Dê fim à eternidade. Com as mãos tremendo, ele puxou a corda enferrujada. O som ecoou como um trovão, rompendo o silêncio que reinava há séculos. O chão tremeu, as casas rangeram e os moradores começaram a gritar de dor, como se envelhecessem de repente, séculos em segundos. As sombras invadiram a vila, cobrando o preço prometido. Rafael correu, mas não conseguiu escapar do colapso do povoado. A última coisa que viu foi o sino despencando sobre a praça e as vozes ecoando em sua mente. O tempo sempre cobra sua dívida. Na manhã seguinte, viajantes da região encontraram apenas um vale vazio, coberto de neblina. Nenhuma casa, nenhuma torre, nenhum sinal de vida. O povoado simplesmente não existia mais. Mas até hoje, montanhistas juram ouvir na distância o toque de um sino solitário às 14h37. E alguns dizem ver pessoas presas na neblina, movendo-se lentamente, como se ainda buscassem escapar do povoado onde o tempo parou. E você? Teria coragem de entrar em um lugar onde a morte não existe, mas a eternidade é um castigo?